bem-vindos a mais um episódio do Pai é a Tua Vez e hoje eu tenho comigo o rei da má vida, Hanifah. Como é que estás? Obrigada desde já por aceitares este convite, né? Finalmente temos aqui nesta cadeira, obrigado, neste sofá mega confortável. Quero muito falar contigo, né? Mas para conhecer o outro lado teu, né? O rei da má vida. Eu conheço, vivi nas tuas festas também, crescemos também todos neste meio, mas quem é o homem, né? Quem foi a criança antes deste rei Hanifah, né? que nós temos aqui? Quero saber isso mesmo, mas antes de mais, como é que estás? Está tudo bem, mais um dia na correria, mais um dia aqui também nesta nossa luta, neste podcast, Pai é a Tua Vez. Dar-te desde já os parabéns. Obrigada. Agradecer também por estar aqui e vamos falar um bocado mais do meu outro lado. Exatamente. Não é tão visível, mas sim, que faz parte da tua história. E se hoje, para seres o Hanifah que és hoje, tiveste de passar por outras situações também, claro que sim, claro enquanto filho, enquanto pai, enquanto homem, e é esse lado que eu quero mesmo. A vida é uma aprendizagem. Exatamente. Então, tudo é muito importante para aquilo que a gente se baseia e naquilo que a gente se torna também depende muito daquilo que a gente se baseia. Exatamente. Então, eu acho que as coisas mais importantes da vida como um homem é mesmo o de ser filho, primeiramente, depois de ser pai e depois de ser companheiro, não marido, companheiro. Exato, sim, que no fundo acaba por ser, tudo está ligado, vendo bem, não é? Menos, vai tudo ali, sim, mas acaba sempre por trabalhar em cada parte, acho que vamos sempre buscar tudo, ainda mais na nossa infância. Exato. Tu nasceste onde? Eu nasci em Angola. Nasceste em Angola? Nasci em Angola. Cresceste lá? Não. Eu vim cedo para Portugal. Vim com cerca de 11 meses para Portugal. Ok. Depois, eventualmente, a minha mãe voltou, mas já não foi nada fixo. Viemos para Portugal em 88, para a Cova da Moura, na altura. Eu cresci, depois eu passei da Cova da Moura, a minha mãe mudou-se para a Amadora, para o bairro Santa Filomena, e é daí onde eu tiro tudo aquilo que me começo a conhecer na infância. Sim. Cresci no bairro Santa Filomena, onde não existia diferenciais, tudo era tio, prima. Exato. Os vizinhos não existiam. Tudo era família. Uma família. Portanto, foi isso que eu cultivei logo. Só o facto de viver no bairro, de crescer no bairro. Sim. É por isso que muitas vezes a gente diz bom giorno família. Família não é só sangue, é aquilo que nós consideramos e vemos como família. Cresci no bairro Santa Filomena, primária, segundo ciclo, e depois mudamos-nos para Queluz com 12, 13 anos. Portanto, a tua infância foi toda no bairro? Entre o bairro Santa Filomena até aos 12 e depois até aos 18 e vim em Queluz. Portanto, foi toda assim. Dentro do meio da família, no fundo. Sim. Como é que foi a tua infância no bairro, não é? Tinhas uma rede de apoio grande, porque não era só as pessoas de casa, certamente, e tinhas tu também à volta. Como é que foi a tua infância, não é? O teu crescimento dentro do bairro de Filomena? Foi uma infância feliz, eu considero que foi uma infância feliz porque o bairro traz-nos muitas conquistas desde pequeno, ensina-nos coisas desde pequeno, que nos tornam pessoas mais fortes, pessoas mais próximas do nosso próximo, educa-nos de certa forma quando os pais não estão presentes ou estão a trabalhar ou estão ali, mas nós éramos felizes também com muito pouco. Tem aquela hora que vamos jogar a bola com os amigos, não temos balizas, temos 2 pedras que fazemos de balizas, vamos jogar às escondidas, há aquele convívio, toda a gente é família. Por exemplo, o Hanifah é o filho da tia Antónia é a irmã da tia Rosa depois também conhece, mas o seu Manel, sim, é o tio Manel. Ou seja, este convívio que nós tivemos no bairro, acho que nos trouxe tanta felicidade, porque a gente o que vê hoje em dia... E com pouco, literalmente. Não havia telefones para as crianças, era televisão, canal 1, 2, 3, 4. Eu acho que isso deixou-nos sermos crianças felizes. Eu acho que esse foi o principal modo de nos deixar crianças felizes. Porque hoje em dia, como é tudo tão rápido, é tudo tão versátil, é tudo mesmo tão as crianças moderno, não se ligam da mesma forma como ligamos. Eu acho que todos nós temos que era mais amigos de infância, mesmo da infância, porque nos ligávamos. Exato. E hoje em dia é tudo tão rápido que às vezes já nem se lembram com quem é que andaram na creche, quem é que eram os amigos, porque há menos laços. Hoje em dia uma criança de 2 anos, 3 anos é capaz de estar num tablet e ela, ao puxar 6 ou 7 vezes para cima, vai acumular tanta informação, enquanto nós naquele tempo, se calhar, chegávamos a casa e queríamos ir ter com o primo mais próximo, Exato, queremos brincar, queremos falar, queremos conviver,
Inventar brincadeiras. Sim. Era pegar em, por exemplo, para-choques de carros e depois chegar a algumas valetas e descer. Exato. Era fazer aventuras, que era como, por exemplo, lá no bairro Santa Filomena, nós tínhamos o Campo das Águias, que era mesmo no topo do bairro, era mesmo lá em cima. Então a nossa aventura, como era o Campo das Águias, era... Então isso tudo... Há toda uma história à volta. Nos moldou e a geração como a gente teve como crianças já não vai existir. Sim. Essa parte acho que também sinto que não vai haver, por mais que a gente se esforce, não é, a criar outras memórias para os nossos filhos, acho que acaba por ser mais... É diferente, porque também estamos numa era diferente, então temos que nos adaptar também ao meio em que estamos. Mudas-te para Queluz, já adolescente. Já adolescente. Como é que foi a tua vida em Queluz? Sempre moraste com os teus pais, irmãos? Como é que vocês eram em casa? Quantos eram? É assim, nós que eu me lembro, não é, do bairro Santa Filomena, era um quintal dividido por 3 casas. Tinha a casa da minha tia construiu outra casa em cima, porque era a minha tia Rosa, o Montizei, o meu primo João, a minha prima Neida, a minha prima Ilse. Depois, na outra casa, era eu, a minha mãe, a minha irmã, ou seja, e essas pessoas todas vieram, naqueles tempos, para viver primeiro todas numa casa, mas ainda não me lembro bem, não te consigo dizer como é que foi, mas lembro-me, sei lá, de qualquer coisa de dormir na sala, mas não tanto. Mas depois já me lembro da outra casa que foi construída pelo meu pai e pela minha mãe também. Uma casa pequenina e acolhedora e onde eu tenho as minhas melhores experiências de criança. E depois a minha tia construiu uma outra casa, mas isto tudo dentro do quintal. Portanto, dizer com quem moravas é dizer que moravas com todos no fundo também. Não, sempre morei com a minha mãe e com a minha irmã, que eu me sinto mais presente. O meu pai também foi um pai não ausente, mas não totalmente presente. Mas os teus pais porque estavam separados ou porque o teu pai estava fora e a tua mãe... Quando és criança não consegues analisar e ter a percepção de que era ou o que não era, e naqueles tempos era totalmente difícil. De vez em quando o pai não estava, de vez em quando o pai viajou, de vez em quando... Sim, mas não se percebe se é uma separação, até porque os adultos também não falavam disto. Mesmo a mãe não te... O pai está onde? O pai está a viajar, então tu não consegues ter a percepção se estavam, se não estavam. Exato. Sei que o pai aparecia, mas depois era capaz de desaparecer, não sei quanto tempo, depois o pai aparecia. Exato. E então sempre fui vivendo assim. Mas sempre vivi, principalmente, eu e a minha irmã. Todas as pessoas estavam no nosso quintal, mas eu e a minha irmã e a minha mãe. Minha mãe e a minha irmã é o meu maior, desde a infância, adolescência, até os dias de hoje, minha mãe e minha irmã. Sempre ali. Sempre. Sim, acho que é notório também para quem, né? Já sei que conhece claramente a tua mãe e a tua irmã, portanto, acompanharam-te sempre desde miúdo. Em Queluz, como adolescente, como é que foi a tua vida? E como é que era a tua relação também, visto que eras tu, a tua mãe e a tua irmã? A tua irmã é mais velha? Ou mais velha aqui. Mais velha. 9 anos. Portanto, também tem este senso de responsabilidade, porque são 9 anos, ainda passas assim não tão só a irmã mais velha, mas também às vezes mãe, se calhar quando a mãe não está. Uma segunda mãe. Como é que era a tua relação com as mulheres da tua vida em casa? Com as 2 mulheres da minha vida, perfeito. É por isso que até hoje dizem que eu sou um mimado. E assumo. Está explicado. Assumo, porque sempre fui muito bem tratado pela minha mãe e pela minha irmã. Sempre me deram tudo, sempre me quiseram fazer... dar mimos, sabes? É tão bom tu, quando as pessoas têm... porque dar mimos é... Não. É tão bom quando tu recebes, quando uma pessoa te consegue mimar até aos dias de hoje, com pequenos gestos, pequenas ações, um abraço, um beijinho, um carinho. E então sempre fui muito mimado pela minha mãe e pela minha irmã, sempre. E na vida houve sempre certas regalias pelo facto de viver com 2 mulheres que... Claro. Não sei cozinhar, é uma delas, que não é uma regalia, mas ao mesmo tempo... Foi se calhar em tempos, mas se calhar para hoje fazia diferença teres ou não. Mas também puseram-me focados noutros prismas que disseram, ok, tu não sabes isso, mas tens que saber isso obrigatoriamente. Como homem na vida, não sabes isso, mas tens que saber isso. Isso também é bom. Não foi levar sempre ao colo, mas foi saber, ok, isto até podes dispensar, mas há coisas que são tuas. Ainda não é uma base que tu tens de ter, tipo, tu ainda não precisas saber cozinhar já. Eu não preciso que tu cozinhes já, mas eu preciso que tu, por exemplo, saibas que tens que acordar e fazer a cama todos os dias. Okay. Este princípio há coisas na vida que não é por serem fúteis, mas que não estão basicamente destinadas a ti só para eles teres que aprender.
Há outras coisas que são obrigatórias e que vai mexer com a tua ética de pessoa. Não, mas aí faz toda a diferença, não é? E aí estamos a falar, aí não é o ser o mimo, lá está, eu acho que o mimo é realmente fazer tudo quando a pessoa até é capaz de fazer a própria cama, não é? Sim. E aí, ok, esta parte podemos dispensar, mas há coisas que são só tuas e tens que cumprir, Claro. estando sozinho, tendo mulheres em casa ou não. Sempre, sempre. Eu acho Ok. e isso traduz muito. Ao mesmo tempo, torna-me um homem que eu sou, por viver com a minha mãe e com a minha irmã, o meu molde de mulher é muito desse formato. Sim, normal. Ou seja, Sim. eu quero uma mulher como a minha mãe, que tem uma boa mão na cozinha, apesar de eu não saber. Eu quero uma mulher que, como a minha irmã, que seja batalhadora. Ou Inevitavelmente nós vou vamos buscar alguns ser- pontos daquilo que que te passaram, que me que tu passaram viste. e eu tento transmitir isso para aquilo que eu quero e que Claro. eu gosto. Sim, mas isso faz todo sentido e nós vamos sempre espelhar, não é, os nossos pais para um exemplo de relação. Seja ele bom ou mau, não é? O bom nós vamos querer sempre repetir, às vezes o mau achamos que não vamos repetir, mas inconscientemente vamos se calhar fazer o que os nossos pais fizeram, mas faz parte, não é? Foi o que nós vimos em casa. Então obrigatoriamente nós vamos, claro, espelhar às vezes. Não é querer uma mulher que faça o papel de mãe, é ter as qualidades da mãe numa mulher. E acho que às vezes mesmo nós mulheres também ficamos, não é? Uma mulher que possa ouvir o que acabaste de dizer pode ficar meio ofendida de que eu não vou ser a tua mãe. Não é? E não é isso que se calhar queres, não é ser a tua mãe. Não é é. ter as qualidades, não é, da tua mãe e ver também numa mulher, numa Porque companheira. todas as pessoas têm qualidades e defeitos. Eu não posso querer ficar com uma pessoa a pensar que a pessoa só tem qualidades. A pessoa Exatamente. também tem os seus defeitos. E a pessoa também não pode ficar comigo a pensar que eu também só tenho qualidades. Não, também Claro. tenho os meus defeitos. Mas eu acho que pondo isso dentro de uma balança, as coisas acabam por se equilibrar. Sim. E quando eu vou buscar moldes, eu não vou buscar moldes de algo que eu acho negativo. Claro, nem fazia Vou buscar sentido. Sim. um molde de alguma coisa que eu acho positiva. Eu acho extremamente positivo a forma de tu acordares e teres a ética de ensinar os teus filhos. Não, olha, ou seja, tudo que me transmitiram é o que eu vou Sim. transmitir. Se calhar, eu nestes tempos, como pai, se a minha mãe era 100% mimosa comigo, eu sou 30 mil vezes mais mimoso que os meus filhos. Horrível mesmo. Sim. Mas, dentro da ética e do respeito, também não deixo passar esses valores. Claro. Porque mimo muitos dos meus filhos, de vez em quando, pai, quero o telefone, está aqui. É mau, mas ao mesmo tempo, há vezes que me passa. Agora, o meu filho não vai entrar aqui sem dizer um bom dia. Porque isso é respeito, é educação. Exato. A base. Dizes bom dia, Sim. sai da mesa, diz com licença. Queres alguma coisa? Pai, quero isto, se faz favor. Claro. São estas as bases que eu passo. Tudo o resto é aquilo que me incutiram. É por isso que eu também tento tanto passar aos meus filhos como ir buscar as qualidades de uma mulher que também... Claro. Ou seja, é tudo uma... Sim, misturar um bocadinho de tudo aqui no caldeirão e tentar trazer ao mundo o melhor trazer que aquilo. também te passaram no fundo. Exatamente. Como é que tu foste como adolescente? Muito rebelde? Muito. Máximo. Muito rebelde, muito rebelde. Muito rebelde porque a adolescência começa no bairro e no bairro é a escolaridade da rua, onde tu começas a crescer e tens que te afirmar. Porque no bairro é 100% de coisas boas e 1% de alguém que quer sempre lutar contigo. Ou seja, tu vais brincar, vais fazer, mas quando tu és miúdo, há sempre qualquer coisa, ou porque jogaste a bola e deram-te uma coisa, Sim, falaste uma coisa, o mínimo. outro não gosta, e até não é aquela luta tipo já de socos e Não, não se sim. mataram. Não, é mas só aquele teste, aquele bate- vão pôr no chão, não sei o quê. Pronto, depois já uma coisa. Então, a escolaridade da vida foi, primeiramente, lá está, a educação que é feita em casa para na rua não te faltarem ao respeito. Segundo, o ter que se afirmar no bairro traz coisas positivas e negativas. Sim, Obviamente. sem dúvida. Quais das coisas negativas tu não vais deixar ninguém te faltar ao respeito, muito menos uma pessoa de fora. Nós crescemos logo com essa ética, ninguém vai nos faltar ao Ninguém, respeito. sim. Então isso traz-nos logo um pé à frente para não papar grobos. E esse não Somos papar crianças, exato. somos putos, o que é que a gente vai pensar nisso? Se não papar grobos vai ser logo Confusão. qualquer coisa que acontecer, Entras. bora. Qualquer tipo de coisa que acontecer, bora. Até chegares, por exemplo, a um 5º ano, que eu entro, eu faço anos em novembro, portanto, Entraste mais cedo para entro a mais escola. cedo, entro com 9 e depois na minha turma já tens um tipo, nós chamávamos na altura o Colola que tinha 14 anos. Aquele que chumbou já. Ou seja, aí tu depois acalmas. a Sim, e vida depois é entras numa escola em que tem muitos mais velhos. Quer dizer, Ou seja, é aquele oscilar da primária, do bairro, Sim. depois entras. E no nosso tempo era diferente. Um mais velho chegava. Se ele dissesse vai fazer aquilo, ou
é isto, ou toma isso, ou faz aquilo. Não havia... Não se batia mais muito. velho. Sim. Se não dávamos um carolo, estás aqui, és puto, vai, sai daqui. Exato. Nós, como putos, respeitávamos. Hoje em dia não existe. Não, hoje é diferente, completamente Mas diferente. antigamente nós sabíamos que era assim. Sim. Então, bem respeitinho aos mais velhos, respeito na zona, mas depois cresci e a minha adolescência no bairro foi de ter a visão de que no bairro, bem ou mal, tu acabas por ver muitos direitos que de vez em quando estão em dia. Tu vês aquilo, sabes que aquilo, esse é o patrão da zona. Porque tem sempre. Então, tu desde pequeno também queres ser o patrão da zona. E tens várias formas de lá chegar. E aí começa o sonho. O sonho começa aí. Começa, como é que eu vou chegar ali? Porque eu estou a ver aquilo desde muito cedo. Na zona tu vês bons carros. Tu não vês falta de dinheiro. Tu vês um aparato policial ou da mídia. Sim. Não vês isso cá dentro. Cá dentro, todos os domingos, tu vês ouves música. Sim, vês as é a pessoas alegria, animadas, é a festa. Vês as casas abertas. No bairro não há assaltos, porque eu estou no coisa, na zona. Sim, não. Doido. E ninguém vai saltar o próprio dali. Vou que é a casa do meu amigo. Tu vou vais à casa saber. da tia, tipo, Exato. isso é tudo Toda a que eu gente faço. vai saber quem tu és e não vai. O que possa acontecer ou não fora do bairro depende de cada pessoa, mas cá dentro é-nos incutido logo a familiaridade desde sempre. Sim. Então, o bairro traz-te isso, traz-te a cena de cresceres e perceberes que sozinho és forte, mas com uma família Consegues ir mais podes longe. ser insuperável, porque vai haver sempre alguém para te levantar, que é o que tu precisas nos momentos das quedas, tua família. Vais perceber também, com o facto de teres tido tanto tempo aquela coisa de que eu vou meter à frente, vais ter que chegar a um passo da vida para perceber, não, realmente, de vez em quando eu não tenho que estar sempre aí. E às vezes não tem que estar a comprar todas as guerras. Tem que dar um step back, Sim. tem que estar mesmo atrás, porque de vez em quando nem é comigo, mas eu quero ser o herói. Então, tenho que separar o joio do trigo. Sim. E depois a situação de felicidade, harmonia e energia positiva também vem muito do bairro. E depois também com a idade, consoante isso tu vais percebendo que há pessoas que têm energias que não são adequadas à tua e que não convém estarem no mesmo sítio que tu e não convém teres a mesma base, porque a conversa e a comunicação não é igual a partir do momento que a energia não é igual. Mas isso começas a perceber quando? Já mesmo mais assim, tarde. em fase adulta. Em fase já adulta. Mas estou a dizer o que é que o bairro Sim, também te traz exato. muito coisa de querer abraçar tudo, toda a gente é teu Sim, irmão. sim, sim. E depois a vida vai-te moldando. E vai mostrando que, ok, Vai-te isto eu mostrando. tenho, mas o que é que consigo? Depois lá está, apanhas as coisas boas e as coisas más, porque até o facto de tu abraçares tanto uma pessoa pode ser uma coisa má. Exatamente. Porque tu não sabes quais são os intuitos, Da quais outra pessoa, são, sim. qual Qual é o limite da visão. outra pessoa? Sim. Tu Então- tens a tua, que pode não ser a mesma do outro, e juntos não vai dar a mesma coisa. Ou seja, até essa coisa positiva que o bairro te mostra pode ser Sempre. negativa na vida. Exato. Então, lá está, tem o negativo e tem o positivo. E é tentar perceber daquilo que a gente pode trazer, aquilo que a gente leva para a vida, não é? Sim, então, mas sentes que estas coisas boas que o bairro te trouxe, se tivesses crescido numa outra zona, não é? Que não fosse no bairro, terias tido a mesma bagagem que tens hoje? Eu acredito que não. Portanto, resumindo, traz muito mais coisas boas, no fundo, acredito. no final do dia. É toda esta bagagem que te levas. Se não tinhas esta visão toda, não é? Nem mesmo muita vontade de vencer, se calhar não terias, porque o bairro trouxe muito mais, não é? Claro que sim. Vontade e... Totalmente diferente. Eu, se calhar, se tivesse vivido, não digo, mas nem sei onde dizer, mas por Sim. exemplo, se eu não tivesse Se não fosse no vivido bairro. tão cedo no bairro, eu não teria visto aquelas cotas às 7 da manhã com baldes de peixe na cabeça, não teria visto, porque aquilo era íngreme, era o bairro Santa Filomena, depois Sim. chegavas ao pé da igreja, subias, era sempre, nós morávamos mesmo no lá em alto, cima na estrada sim. do Militar da Mina. Então, se eu não tivesse visto este mal, se eu não tivesse visto a minha cota desde cedo, a ter 1 ou 2 trabalhos, a ter que estar poucas horas comigo para a minha irmã estar comigo, se eu não visse isso tudo, se eu não visse que na zona só dizem que tem A, B, C, mas é possível. Apesar de eu não saber da maneira que é possível, mas tudo não vai receber, tudo, por mais que sejas miúdo, mas é possível. Eles mostram que é possível. Depois da zona sai um jogador da bola. Mostra-te que é possível. Exatamente. Depois da zona sai um treinador ou qualquer coisa. É possível. E tu começas a ver, tipo, não, tipo, é Sim, possível. porque entre a ideia que se faz dos mídia para o que realmente sai da realidade, Exato. não é? Temos muito mais coisas boas a sair do bairro do que realmente o que nos mostram.
não é? E tu estás lá todos os dias, tu vês realmente, não é? Mais. E mesmo que não saiam, tu vês o potencial que há. Não é? Porque também temos isto, temos muito potencial, mas também não sabem como ir, porque também não têm ali um mentor, ninguém que, não é, que pegue e diga o que fazer ou onde ir. Não é? Acredito que haja muito talento no bairro que nós não conseguimos trazer para fora, porque também não há ninguém que chegue lá, ou que veja, ou que saiba o que fazer com estes jovens, no fundo. Saber sabe, mas no mundo onde a gente nasce e cresce, é 300 vezes mais difícil. Exato, sim. Continuamos na luta. É 200%, é 300 vezes, 300% a probabilidade de dar errado. Logo na mentalidade, logo da maneira como o mundo recebe, logo como as coisas são feitas. Tu vês aí miúdos hoje em dia super talentosos, estão no bairro, jogam todos os sábados, domingos, depois ao pé de outros miúdos que jogam a bola e dizem, não, estes miúdos são super craques e se calhar podem não ter a mesma oportunidade. Não tanto assim, mas é mais difícil. Não é tão fácil, mas hoje em dia já vamos superando isso. As coisas já vão sendo superadas, já há mais exemplos, já há mais jogadores da bola, já há mais pessoas que conseguem se formar e já temos até apresentadores de televisão. Ou seja, hoje em dia já estamos noutros meios tão forte que já não dá para esconder. Sim. Antigamente dava para esconder, porque não existia YouTube, não existia redes sociais, só existia a mídia e bem controlado. Exatamente. Hoje em dia é muito toda a fácil. gente é livre de trabalhar. Sim, exato. Então quem trabalha aparece. Sim, hoje em dia, claramente é mais fácil aparecer hoje em dia sem ir pelos mídias, não é? E mostrarmos ao mundo a realidade do que propriamente antigamente, que era muito mais difícil, não é? Se hoje estamos aqui desta forma livre, não é? Era muito mais complicado antigamente, se calhar ir à televisão dar uma entrevista, não tínhamos. Portanto, hoje estamos aqui com muito mais liberdade de fazer acontecer e de mudarmos também muitas mentalidades de jovens, quer estejam no bairro ou não, mas a nossa comunidade sabemos que precisamos ainda de mostrar cada vez mais exemplos desta forma. Como é que tu começas? Portanto, o sonho começa no bairro e o teu sonho foi pelas festas? Foi logo inicialmente o teu primeiro... Não, depois, já vem aquela luz. Qual foi o teu primeiro sonho? Então, de que forma é que... Ok. Portanto, incutiram-te, não foste tu que... Não, foi o meu irmão que se chama Sanger Shilala, é que me incutiu mesmo o querer fazer eventos, porque eu queria fazer umas festas, mas era de brincar, na associação de estudantes e dançar com o duro. Exato. Naquele tempo era isso que batia, então era isso que nós estávamos onde, dançar com o duro, ser da lista, ser presidente da associação. Claro. O Sanger, apesar de ser do mesmo ano que eu, de 87, nós temos 10 meses de diferença, ele faz em janeiro, eu faço em novembro. Ele já tinha uma outra ideia, ele sempre teve uma escolaridade da vida mais avançada, naqueles tempos. Sim. Então ele é que veio com o projeto de fazer mesmo eventos e criar uma produtora de eventos, sempre foi uma ideia dele. Trouxe, incutiu-nos e nós criamos a Style Party. O sonho começa aí. Ok. Portanto, passa mesmo. E não era Beto como portanto, no não, era início? Style Party. Com certeza, muito bem, muito bem. Sanger e o Oswaldo. Éramos 3. Portanto, aí começa esta vida. Esta jornada. Uma longa jornada. Uma longa jornada. Vai fazer. Longuíssima jornada. Próximo ano, em outubro, faz 20 anos de Betcom. Meu Deus. É que nós todos sentimos-nos velhos. Acho que né, quando começamos a contar né, os anos que vão passando, estamos a sentir-nos velhos, porque realmente toda a gente, né, acho que não há ninguém que não tenha passado por uma festa vossa, né, nós. Então, ver 20 anos de trabalho né, e continuarmos ainda também nesta área, acho que é enorme. Continuares aqui neste teu propósito, né, que acaba por ser hoje em dia, de facto, o teu trabalho. Enquanto adulto, né, como é que tu sempre continuaste a morar com a tua mãe e com a tua irmã? Sim, mas depois, eventualmente, em que a Luz, o meu cota, já viveu connosco novamente. Ok, portanto, o pai aparece. Aí já viveu mesmo algum tempo, mas depois lá tiveram... E como é que foi para ti, que passaste né, quase a tua vida toda entre o pai está, o pai não está, o pai viaja, não é? E de repente o teu pai permanentemente em casa? Foi muito complicado. Como é que tu, que ser animado, né? Quem sabe. Olha, quem tem a minha idade, quem está entre os anos 80 e 90... E sabe o que é um pai africano, sabe o que eu passei. Por isso é que eu estou-te a perguntar como é que é. Quando chegou o colégio militar, aquilo estava tudo bem. Enquanto estava só. Depois chegou o meu pai sempre foi muito rígido. E como é que tu ainda estavas muito rebelde nessa fase? A tua rebeldia ainda se mantinha quando o teu pai, entretanto, para em casa? Ou estavas numa fase já mais calma? Não, eu já estava bem calmo. Como a cota estava sempre... Acho que nem tinha como. O meu pai sempre tive calmo. E sempre que escapei estar nervoso, ele mostrou-me a calma e tudo.
Ele mostrou-me. Mostrou de forma calma também. De forma calma. Não, o meu pai nunca. O meu pai sempre foi muito reto. Sempre foi muito reto. O meu pai sempre quis que eu fosse para o colégio militar. O meu pai sempre quis que eu fosse militar. A minha mãe é que sempre bateu o pé e disse: não, meu filho não vai ser militar. Quer dizer, tive eu a passar mal estes anos todos, agora após 17 ou 18 anos, pôs o meu filho num colégio interno. Não, ele teria ido quando a gente estava cá numa outra fase. Exato. O meu filho não vai para nenhum colégio. Mas os nossos pais tinham a ideia que para se fazer homem, né, era indo para a tropa, antigamente. O meu pai, ele queria mesmo que. Ele era muito rico. Eu sempre fui muito apaixonado pelo meu pai. Sempre. Mesmo a minha mãe relata-me, mesmo pequeno, quando o meu pai não estava, várias vezes chorava, dizia que era o pai. Sempre fui apaixonado pelo meu pai. E isso também se transmitiu na minha juventude. Também sempre fui muito apaixonado pelo meu pai, mas com uma outra ética de muito, muito respeito. Porque sempre tive a mãe e a irmã, apesar de haver o respeito, sim, mas com um outro homem, claro, dentro de casa, sim, que é o teu pai, que é... O meu pai sempre foi muito... Mas sempre nos damos muito bem. Eu sou muito parecido com o meu pai. Muito mesmo. Mas claramente que o pai trouxe calma, sim, em casa. Sou muito parecido com ele. Somos dois escorpiões. Cada vez lhe percebo mais, os pequenos passos que ele deu na vida, os porquês de muitos porquês, porque eu também estou a reviver isso. Parece... Depois chega uma fase da vida que nós nos questionamos já muito e vamos cada vez entendendo mais os nossos pais também. Não, eu percebo muito o meu pai e continuo a ser muito apaixonado por ele. Ainda bem, mas portanto é que ele acabou por voltar para casa. Voltou para casa. Voltou em ginga, meu pai. Minha mãe não aguenta. Chegou ali. Nossa, como é que é? Não, foram muitos anos, afinal ainda deu para... Até, olha, eles estão separados, mas até hoje a minha mãe não aguenta. Eu penso a minha pai não aguenta. O meu pai chega... Esquece. Eu quando for conta tenho que ser assim como o meu pai. O meu pai é outro nível. Ele chega em casa, ele ainda parece que mora lá. Mas eles não estão juntos há anos. Não estão juntos há anos. Os meus pais não estão juntos há 20 anos. Mas mantém uma relação, portanto, muito boa ou... Sim, no início já sabes como é que é. Não, sim, claro. Entre a fase do luto, certo. Não, mas agora tem uma relação espetacular. O que acaba de ser bom também para... Ele chega lá em casa, eu pico sempre. Claro, sabemos também como é que tu és. Aí o teu marido. Que é o meu marido aqui, pai. Estás a ficar corada. Mas refizeram as vidas depois disso? Refizeram. Ok. Refizeram as vidas. Quer dizer, acho eu. Não, isto... Depois disso também não me baseei muito nisso, não me quero focar muito nisso. Só quero isto era só para dizer se havia realmente, por exemplo, um padrasto ou uma madrasta assumido, que houvesse realmente uma relação... Não. Pronto, não. É assim... Não, estou a falar de... Padrasto não. Madrasta... Não, estou a falar de alguém que realmente estivesse em casa, revivessem a vida, portanto, separaram-se, mas mantêm solteiros, no fundo, acabam por estarem, né, cada um na sua vida, não têm nenhum companheiro que viva com eles, que tenham perseguido a vida nesse sentido. Pai, qualquer coisa. Sabemos, né? Sozinho, só ser assim, sozinho nunca. Meu pai. Quando é que tu, Arifá, te tornas pai? Bem, eu fui pai dia 11 de janeiro de 2012. Muito bem. Nasceu a minha princesa, Anaia. Nossa, 2012, senhora. Ok. 2012. Nasceu a minha princesa Anaia em Londres. Só que, supostamente, eu tinha 2 mulheres grávidas na altura. Ok. Que era a Anaia, né, que ia nascer, né, e a Soiana. O Voz de Mulher conta com o apoio da Bijou Online, uma marca especialista em personalizações de semijoias, onde todas as suas peças são em aço inoxidável, banhado a ouro 18K, resistentes à água e antialérgicas. Procura já todas as tuas peças em bijouonline.com. Bijou Online, eternizamos a tua história. Portanto, foste pai pela primeira vez aos 24 anos? Aos 24. De 2 ao mesmo tempo, não é? De 1. Ok, então deixa-te explicar. Eu pensei que eram 2, mas eram 1. Ok, então uma nasce a 11, outra a 20, não é? Estavas em Londres, voltas. Como é que depois sucede nesta situação? Pensavas que ias ter 2, ou não? Como é que foi então? Não, eu sempre pensei uma vida inteira que tinha 2 filhas. Ok.
A vida toda, portanto, isto aqui vida inteira, não. Não, mas sim, mas desde que nasceu, no fundo, sempre soubeste. Sim. Ok, então afinal não são as duas tuas filhas. Ok. Certo. Como é que, tu achando que ias ser pai de duas neste caso, como é que lidas, como é que reages, como é que se vive lidar com duas baby mamas, duas filhas, mesmo, né? Na altura pensavas, portanto, ainda tiveste que lidar com esta situação. Como é que foi para ti, para um jovem, né, de 24 anos, estar no meio dessa situação? Muito mal. O que é que se pensa, o que é que... Não foi muito mal, claro que não foi muito mal. Quando eu digo muito mal, estou a falar por causa das mães das miúdas, que elas eram duas malucas naquela altura, só queriam, sabes, na altura do Luanda, eu tinha 24, elas são mais novas do que eu, portanto na altura deviam ter, sei lá, 21, Okay. já 20, 21. Foi muito cedo também para elas, foi um choque de realidade. É do nada, duas filhas, duas baby mamas, depois também não se entendem muito bem, então isto não foi fácil, foi mesmo muito difícil, mas eu acho que foi o choque que me trouxe a cena do e agora? Eu acho que isso foi um passo, sem eu dar conta, não é? Porque não é tipo, agora vais ter duas filhas e agora? Não, sim, até para imediatos, não é? Acho que sem eu dar conta, eu comecei a pensar que agora não vai ser só para mim. Agora vai ter que ser para outra pessoa. Já não vai ser só o merecer. Vai ser ter que também merecer e prover para outra pessoa. Então, isso acho que a partir daí muda-me um bocado como pessoa. Mas relações com elas, não estava com nenhuma efetivamente, não é? E uma estava em Londres, portanto, longe também. A Sónia estava cá em Portugal. A Débora depois acabou para vir para Portugal, ainda teve em Portugal cerca de 6, 7 meses. Estava com a Débora para estar com a Naya, estava com a Sónia para estar com a Soiana. E basicamente foi isso. Foi mais complicado e turbulento na altura que tiveram grávidas, não tão depois da gravidez. E como é que dá-te o clique logo de sou pai? Ou o facto de não teres elas assim muito por perto não te deu logo esse clique imediato? Não, porque a Naya depois veio para Portugal, a Naya estava ao pé de mim. Deu-me esse clique. Mas é tudo muito novo, tens 24 anos. Também se calhar daqui a 10 anos vou estar a dizer que se calhar com esta idade também não tinha a melhor mentalidade, mas com 24 anos ainda não era... Claro, é completamente diferente. É totalmente diferente, não estou programado para que vou ser pai, para que... É tudo novo. Tem mais que não era um namoro com nenhuma das duas. Não. Portanto, não é, quando se está no namoro, a pessoa ainda pode meio que pensar, né, daqui pode vir uma criança e construirmos família. Agora não era, portanto, não tiveste tempo de assimilar sequer a relação, quanto mais uma criança. Portanto, claro que para 24 anos é um choque, né, para um homem que se cai esta novidade, que por norma vocês não têm muito a dizer. Não tem nada. Né? Não tem nada de declarar. Mal disseram dos anos, eu disse, pá. Exato, normalmente não tem muito a acrescentar, porque no fundo acaba por ser a mulher que toma a decisão, não é? No fundo, de manter. Portanto, isto tudo acaba por ser novo, com 24 anos, neste momento. Durante quanto tempo é que achaste que eras o pai de uma das crianças? Sempre. Mas quando é que descobres que no fundo não eras, neste caso? 1 ano e qualquer coisa. Ok, portanto ainda foi minimamente recente, não foi passado 10 anos, por exemplo. Passado 10 anos. Sabes, há 1 ano e qualquer coisa que não... Ok, pensei que foi com 1 ano e tal dela que não... Ok, portanto, muito recentemente então... Sim. Até eu estou sempre Eu sei. de surpresa, porque realmente achei mesmo que tivesse... Isso é uma história que eu tenho só para mim, mas já que estamos aqui, vamos falar sobre esse nosso preço. Então, agora mudaste-me aqui todo o meu cenário que tinha preparado. Mas, como é que descobres e como é que se sente, porque são 10 anos a pensar-se que se tem uma filha e afinal não é. Como é que se lida com esta situação e qual é que era a relação? Aliás, houve algum corte? Não houve? Como é que já era a tua relação e como é que passa a ser a partir desse momento em que descobres que não é? Quando descubro é um choque. É um choque porque na altura que descubro não tinha muita ligação, não tinha.
tentava uma ligação já há algum tempo, mas não é só por isso, é só pelo facto de tu, como pessoa, teres os teus ideais, e os meus ideais sempre foi juntar os meus filhos. Infelizmente não consegui, ou melhor, já consegui, mas infelizmente sempre tive aquela ideia de que eu só vou ser totalmente realizado quando conseguir estar na mesa e jantar ou almoçar com todos. Porque sempre foi complicado, o facto de ter as filhas mais cedo, o facto de andar a morar em Londres, o facto de a Sônia estar aqui mas não ser ligada, por haver essa desconexão. Os miúdos, por ter outro tipo de relação, que foi uma relação também de 7 anos com a mãe dos miúdos, então isso desconectou-se um bocado e o meu sempre maior prazer seria vê-los comigo, claro, uma média juntos. Então esse choque acaba por vir quando tu descobres que tudo o que tu planeaste e tudo o que tu lutaste, e que mesmo que tenhas a cabeça longe, porque eu acredito que um pai, por mais que não esteja aqui, ou que não possa ver, ou que esteja restringido, porque nós acabamos também por ser homens e as mães também acabam por ser mulheres, e nós temos sempre os nossos conflitos e os nossos confrontos de ideias, que faz parte. Mas quando tu sabes que tens uma criança no meio, não é, que não é capaz de responder por ela própria, e tu como mãe ou como pai, acho que deves assegurar se calhar a proximidade de querer estar perto dessa pessoa. E quando isso não acontece ou é proibido de acontecer, tu idealizas na tua cabeça: eu vou continuar a struggle porque um dia eu sei que eu vou realizar esse sonho. E quando sabes isso, é tipo um pedaço de ti que vais ficar sempre vazio, sabes? Sim, porque não deixaste de saber que era, ou de achar que era a tua filha. Exato. Só por não ter esse contacto, não é? Exatamente. Então acaba por ser um bocado, por ser um choque, mas são como lá está, quando isso aconteceu, eu pensei, está a ver aquelas coisas que só acontecem em novelas e tu dizes: não, isso não. Esse filme não é real, isto não é... Esse filme trouxe-me um bocado, mais uma vez, um reality check. Eu acho que todos os reality checks que eu tive da minha vida ou foram facadas, como a gente costuma dizer, ou foram coisas como essas que eu tive do género: isto é a vida real, isso acontece mesmo, há pessoas assim mesmo. Há pessoas assim, há pessoas que podem te fazer isso, então... Claro que sinto enquanto mãe, não é? Porque claro que eu não estou no lugar de ninguém e não quero julgar ninguém, mas acredito sempre que quem paga no final do dia são as nossas crianças. Sim. Então, independentemente de como a relação se deu, não é? Nós não estamos bem, mas a criança tem um pai e então esse pai tem que estar presente. Eu tenho que fazer de tudo para que eu não vou obrigar o pai a ser pai. Claro que não, mas se há a possibilidade de, eu vou estar sempre disponível para que está aqui, sem problema, queres vir buscar, está aqui, queres ver, está aqui. Não é? Porque acho que não devemos nós proibir esta ligação. Claro. E infelizmente, e há pouco tempo falei sobre isto, sobre a alienação parental das mães, não deixarem os pais verem os filhos, e muitas vezes é porque a relação não deu certo, quer dizer, isto passa depois a ser secundário quando há uma criança. A relação não deu certo, mas não deixei de ser pai, não deixei de ser mãe, então claro, esta relação tem que se manter. Lá está. É também a questão das idades. Nós fomos pais muito novos, elas também foram mães muito novas. Eu não posso criticar ou julgar as atitudes que elas tiveram. Sim, entendo. Principalmente a mãe das miúdas, não é? Neste caso é só uma, mas pronto, não posso julgar ou criticar, porque era muito sangue quente, era muito sangue na fervura. Por exemplo, imagina, a Débora estava em Londres com uma criança, já tinha que começar a desenrascar sozinha, e depois era tipo de género: ok, estás aí, mas é como se não quisesse saber. Então, por exemplo, este ano a Naya veio passar as férias comigo. Eu tenho uma relação com a Débora, que é a mãe da minha filha, excelente. Sim. Podemos até falar de assuntos que sejam mais construtivos, que não tenham nada a ver até, por exemplo... Ou com a menina, ou alguma coisa assim do género, que seja mesmo bem para as energias positivas. Sim. Existe não digamos, não é aquela melhor amizade do mundo. Não, claro, mas há um distanciamento, mas no fundo acabamos por ser... Amigos, somos amigos, temos uma filha em comum e no final do dia queremos o bem um do outro. É só isso, no fundo. Eu acho que também a maturidade traz-nos isso, não é? De perceber que eu não tenho mais nada com a pessoa, mas nós temos uma pessoa que depende de nós. Exatamente. E eu vou querer sempre ver o outro lado bem,
para a nossa filha também estar bem, não é? Acho que é o pensamento que devemos ter nesse Portanto, sentido. acho que foi mais ou menos assim, em termos de turbulência. Por exemplo, com a mãe dos miúdos, que foi a última relação que eu tive, também é tudo tranquilo. Não é uma pessoa que me diz, não podes ver os miúdos, não podes fazer isto. Não é. Temos uma conexão, e também foi uma relação de muito tempo, foram 7 anos de relação dentro de uma casa, onde a gente se conhece bem, onde a gente se parou nunca nada a ver pelos miúdos, simplesmente a ver porque... E foi diferente ser pai dos meninos, não? Foi... Totalmente. Veio de uma relação, veio de toda uma história. Exato. Eu acho que das meninas eu vou ter que começar não a ser só para mim, mas também a ser para elas. E dos meninos eu sou pai. Exato. Como é que foi ser pai deles, não é? Neste caso, eles têm... O Júnior tem 7 e o Aidan tem 5. 5, exato. Fazem anos em março, vão fazer anos em março. Foi diferente, foi totalmente diferente. E viveste a gravidez, viveste todas as fases. Todas as fases, desde o momento em que saíram do hospital para casa. O Júnior, eu é que levei a primeira consulta dos 6 meses, lembro-me disso. Todos os dias olho para ele, não todos os dias, mas de forma a dizer, sempre olho para ele e vejo que ele está grande, eu digo, fogo, estás tão grande. Eu lembro-me sempre desse dia, ainda há bocado fui contigo a consulta dos 6 meses e já estás assim. O Aidan é uma traquina, desde bebê que o Aidan é traquina, ele é mesmo traquina a 100%. A 100%. E ele acorda traquina, dorme. É só quando ele recarrega, parece que gasta a bateria toda do corpo, depois dorme, acorda. Recarrega outra vez, já está. O Júnior é mais calmo. Mas foi com eles que disse: não, eu sou pai. Trouxeram-te outro olhar da paternidade? Trouxeram, sem dúvida. O que é que a paternidade dos meninos trouxeram-te que não trouxeram das meninas? Claro que a idade é diferente, não é? A idade é diferente, mas a proximidade. A proximidade. Sentes que muda logo tudo, a forma como te ligas a um filho? Tudo. Por mais que digam que não, eu também só posso falar para mim, não posso falar pelos outros, mas por mais que digam que não, quando tu presencias algo, estás lá, vives com a pessoa, é como um irmão. Se tu fores minha irmã e se a gente nunca tiver estado juntos, como é que eu te vou amar da mesma maneira que eu amo a minha irmã que mora comigo todos os dias? Não existe. Isso é estar a ser, digamos que, um mentiroso. Não é. Não é a mesma coisa. O afeto é diferente. Eu não vou dizer que não amo a minha filha. Amo a minha filha. Claro. E amo os meus filhos. O amor é grande e de certas formas. Mas a proximidade... Sim, traz-te ligações que não... Traz-te ligações que são diferentes. É algo todos os dias. Exato. É uma afetividade todos os dias. É o cuidar todos os dias. É o tratar daquela pessoa. Vês aquela pessoa crescer. Sim, não tem como ser, não sementar todos os dias este amor, não é? Porque ser todos os dias regado um pouco mais, não é? E tu, claro, acabas por... Não tem como as árvores serem da mesma forma. Exatamente. Porque uma coisa é uma semente que tu sabes que é tua e que tu preservas e que tu vês e que muitas vezes procuras e depois vais viajar e estás e não sei o que, e sentes aquela saudade, sentes triste porque não estás. E depois tens a outra parte que tu estás constantemente nos erros, nas falhas, no crescimento, no caiu o primeiro dente, não sei o quê, veio o primeiro, é diferente. Sim, inevitavelmente traz um olhar diferente. É diferente. Nota-se, e acho que é isto que claramente que se nota que toda a gente sabe que tens 2 filhos, isso é certo, é notório, e por isso é que eu digo que, claro, nota-se também este teu olhar que tu trazes, e notou-se perfeitamente para quem te acompanha há muito tempo, que tu realmente és pai destes dois, não tem como, não tem como. Da forma como tu lidas com eles, não desconsiderando, claro, as outras tuas filhas. Neste caso, pronto, a Nay, que é da tua filha, que é com ela que realmente vamos vendo sempre algum tipo de contacto. Claro que foram fases diferentes, foram em alturas diferentes da tua vida também, e a distância que também não permite fazeres mais do que aquilo que querias, talvez. Eu tenho um desejo, espero bem que a mãe dos meus filhos e da minha filha não veja isso, mas o meu desejo é que daqui a alguns anos os meus filhos viessem todos viver comigo. Era a coisa que eu mais adorava, mas viver mesmo. Sim. Ou seja, podiam ir passar o fim de semana com as mães. Mas eu já sei que... Eu entendo. Isso é extremamente complicado. Mas eu gostaria porque, neste caso de pais separados, isto é uma oportunidade única para nós como homens, que as mulheres de vez em quando são um bocado egoístas, porque nós desde sempre aceitamos que os filhos devem viver com as mães, como homens, e sempre aceitamos isso. Mas depois nunca nos dão a benesse de também ter alguns anos a morar connosco. E de vez em quando
É de género, da mesma maneira que ele viveu contigo, é como pode viver comigo. Eu não te quero roubar. Sim, exato. Eu só quero que tu também me dês o privilégio de todos os dias eu acordar e saber que tenho que levar à escola, tenho que fazer tudo, tenho que tratar dele. E pronto, os fins de semana ele vai para ti. Vais curtir um bocado com ele. Mas incutir também algumas coisas que são nossas, porque quando filhos de pais parados, eles acabam por colher dos dois lados. Dos dois lados, e sim, tudo, sim. né? O que vão apanhando, bom e mau. Depois vem para este lado é uma coisa, vem para este lado é outra coisa. Mas gostaria algum. Sim, eu entendo o teu lado, mas também entendo das mães do outro. Não teria que ser mais, claro, já estás a pensar por ti. Mas porque entendo, porque o pai da minha filha mora na Suíça e ele disse, pá, gostava mesmo que ela viesse para aqui. E eu entendo, na Suíça a realidade ia ser completamente diferente, não é? E eu fico a pensar, claro que sim! Mas eu percebo isso. Entendes? Mas isso é o vosso mas eu trabalho. percebo e eu sei que, e defendo muito que o pai tem os mesmos direitos que a mãe, portanto, da mesma forma que nós ficamos com os miúdos, quer dizer, se houver a possibilidade de eles ficarem contigo, porque não? Mas eu também, claro, entendo que é difícil para nós ainda conseguirmos colocar na cabeça de que, olha, mora com o pai e vem passar os fins de semana comigo. Eu sei que é difícil, mas lá está, é um lado egoísta da mulher. Sim, sim, sim. É um lado egoísta porque achamos que só nós é que devemos ter esse papel. porque o papel da mãe e da mulher é cuidar e do pai é proteger, todos nós sabemos disso, mas nós também queremos ter outros tipos de conexão, ligação, afetividade, o que quiserem chamar, com os nossos filhos. Eu acho que também temos... Imagina, se viveu 15 anos contigo, porquê que não dás a possibilidade de viver 5 anos comigo? Exato. É tipo, aquilo é tão teu, a mãe é tão agarrada ao bebê desde sempre, desde o cordão umbilical. Exato, sim. Tão vosso que vocês não querem nunca largar para dizer assim, epá, vai um dia, vai o fim de semana para o pai, vai 3 dias, até pode ficar lá uma semana, tudo bem, mas está aqui. Agora dizer assim, não. Agora está aqui. É por isso que eu já vou dizer que vai ser muito complicado. Mas pronto, é uma luta que vais ter que... É uma luta em vários campos. E aí é muito complicado. É uma luta que vais ter que fazer, mas eu entendo perfeitamente e acho, hoje em dia já começo a mentalizar mais de que porque não. Mas imagina, aqui era para ti era mais fácil, quer dizer, não para a mãe que está em Londres, não é? Porque aí seria não só mudar-se, mas também mudar de país, mas ia ser a mesma realidade que tu tens agora com ela, não é? No fundo, também é viver a parentalidade longe, não é? No fundo. Mas eu sei que é mais complicado pensar desta forma. A minha filha não está a 30 km, não é? Eu tenho que apanhar um avião para ir vê-la. Mas então, também é uma base de confiança, porque se sim. fores a ver depois daqui, ela já viveu 10 anos, daqui a 10 anos tem 20 e depois vai sair. Não, e depois aí não vai ver nem com um nem com o outro, certo? Sem dúvida. Ela vai acabar por ir. Sim. Ou ele vai acabar por ir. Os meus filhos vão acabar por crescer e irem a vida deles. Sim, então eles vão ganhar asas e voar. Minha filha tem 11 anos, já tem quase a minha altura, ela é enorme. Sim. Inteligentíssima. Ela vai acabar por ganhar a maturidade dela e vai querer voar. Só que eu sei que isso vai acontecer se um dia eu poder ter privilegiado De morares com ela. de morar com ela Sim. e dizer assim também, não filha, isto não se faz assim, se calhar faz assim, porque a minha filha agora teve cá e ela está habituada totalmente às regras 100% da mãe. E o pai Lá tem está, porque outras sim. regras. Sem dúvida, sim. E de vez em quando, ok, a mãe quer tanto proteger de algumas coisas que se calhar o pai quer te instruir. Ou o pai quer tanto proteger de algumas Exato. coisas que se calhar a mãe quer te instruir. Não, e é bom ter os dois lados Então, para se tivesse conseguir os dois Sim. lados, sabes, não, eu ouvi isto da minha mãe, eu ouvi isto do meu pai. Exatamente. Eu acho que estou um bocado melhor para... Sim. Não, e até para não estarmos moldados, porque no fundo acabamos sempre por moldarmos ou que nós ouvimos só de um lado, né? Se não houver o equilíbrio dos dois, e claramente que a mãe dá um lado aos filhos, que o pai também tem que dar, que a mãe não é capaz de dar. Portanto, quando a gente diz que a mãe fez trabalho de mãe e pai, não fez, ela fez a dobrar porque não tinha outra opção. Mas, Claro. mas o que o pai poderia dar, ela não conseguiu dar, porque é uma parte que vem do homem. Claro. Né? E isto não podemos dispensar os Paternidade papéis. é paternidade, não Exatamente. existe mãe e pai num só. Não existe, exato. Nem existe pai e mãe num só, nem existe mãe e pai num Cada só. um tem as suas funções. Maternidade é maternidade, paternidade é paternidade, são coisas totalmente distintas. E cada um com as suas funções, claramente, que se houver separações vai sempre faltar. Claro. Um lado, quer a gente queira ou não aceitar, vai sempre acontecer. Hoje, tu, enquanto pai, né, de 3, já uma adolescente, pronto, e outros 2 mais crianças, como é que tu olhas para trás entre o filho que tu foste e o pai que tu és hoje? Neste caso, os pais que tu tiveste para o pai que tu és hoje. Um karma. É um karma, porque tudo que eu fiz aos meus pais, em termos de rebeldia, o Eden vai-me fazer. Tudo o que eu fui mulherengo, o Júnior vai ser. E tudo o que eu fui em termos, deixa-me ver, a Naya é mais do género que... A Naya, ela é muito... Ela faz as coisas muito na calada. Muita astuta assim. É mesmo menina, é mesmo
tudo na calada. E tu chegas ao pé dela, ela tem a cara de mais. Eu também era assim, era muito. Não, a minha mãe vai chegar e vai dizer: o meu filho? Vocês estão a dizer que o meu filho fez o meu filho. Entretanto, o filho dela foi mesmo. Pois, mas o que ela via em casa. Mas o que ela via em casa diz: não, isto não pode ser o meu filho. O meu filho não. Então eu acho que o filho que eu fui reflete muito no karma de vida que os meus filhos estão a ser para mim. Mas acho que lá está, todos eles, graças a Deus, são muito educados, gostam muito dos irmãos, gostam muito da família, que é o mais importante, que é o que eu lhes digo, a nossa base é a nossa família, é tudo o que temos. Por mais que a gente vá crescendo com muitas pessoas, ainda não há altura para lhes fazer entender isso, mas quero-lhes fazer dar muito valor à família, porque o nosso mundo hoje é muito fogo de artifício. É muito momentâneo. Sim. É a geração Nutella, como se diz. É tudo das redes sociais, é tudo básico, é tudo, não me segues no Insta, já não és meu amigo. Não, sinto que hoje em dia o trabalho de casa tem que ser feito. Hoje em dia o trabalho de casa tem que ser feito 3 vezes mais. Então, só o facto de lhes incutir e eles terem essa responsabilidade que é a educação, que é o respeito pelo próximo, o amor pelo próximo, tentar ouvir os mais velhos, que é algo que cada vez mais vai se perdendo, mas ouvir os mais velhos, saber dizer um não se faz favor, saber dizer um obrigado. Só isso é que eu lhes tento incutir para que eles sejam um dia no futuro, pelo menos livres, porque com a educação vais a qualquer lado. Agora, tendo as bases, claramente com o resto. Eu defendo muito sempre essa parte. Outras coisas, por exemplo, não vejo muito, porquê? Porque o meu filho nunca vai conseguir ter, quer dizer, espero que tenha, dizia, já estou a dizer nunca não, mas espero que tenha, mas eu acho que ele nunca vai conseguir ter o calor que nós tivemos, o pouco que tivemos que correr. Eles hoje em dia têm tudo, hoje em dia não dão valor, se calhar, de dormir num quarto com televisão. Para eles é básico. Mas calhar porque também nós proporcionamos isso de forma tão rápida, porque sabemos que nós não tivemos, hoje em dia quer dar tudo, claro, que se não for doseado... Eu sou assim. Pronto. Eu sou assim. O meu pior então, claramente que eles não vão ter esse sentido. Mas eu estou a dizer, nunca vai acontecer, porque eu também... Porque tu sabes o que pode dizer. Mas eu trabalho muito para os meus filhos. Eu sei que eu posso dizer, não, está aqui, não sei o quê, quero um telefone, não podes ter, porque... Why not? Por que não? Por que eu não lhe vou dar? Por que eu vou querer lhe incutir algo que me incutiram em mim em fases totalmente diferentes. Diferentes, sim, porque na altura realmente não havia condições para... Não havia condições para ter um telefone como é que eu ia ter. Agora o meu filho tem condições para ele ter um telefone na mão, para ele jogar, sim, para ele ver YouTube, para a cabeça dele evoluir. Hoje em dia eu não posso dizer ao meu filho, não, só vais ver o canal 1, 2, 3, ou quando começar às 10 vais ver o Panda, isso não existe. Ele está num telefone, o mundo hoje é das tecnologias. Quem sabe ele amanhã vai estar mais... Sim, a questão é nós sabemos depois gerir, não é, o acesso que eles têm, não é? A gestão. Não é o não dar, mas a gestão das coisas. Eles também não é agora, pai, agora quero o Mac, mas afinal quero o Mac, mas quero as batatas não sei de onde, isso não existe. Sim, exato. Queres o quê? Podemos ir ao Mac, sim senhora. Não vamos lá todos os dias. Comes em casa, sabes muito. Tens que ter as poucas e pequenas coisas, sim, que fazem parte daquilo que vão te incutir amanhã. Não é travar as pequenas coisas, porque isso senão depois vamos... Hoje em dia temos que dar acesso a outras coisas, no fundo. Totalmente a outras coisas, porque eu não posso... Ok, os meus filhos de vez em quando estamos na mesa, pai, quero o telefone. Ok, hoje toma. Outro dia chego à mesa e digo, olha, hoje não quero ninguém com o telefone. Vá, telefones cá para aqui, telefones vamos falar. O equilíbrio depois tem que haver um equilíbrio em tudo. Olha, pai, quero este jogo. Ok, então se tiveres boas notas, o pai compra-te este jogo. De fazer-lhe também querer, sim, atingir... E perceber também como é que se consegue as coisas. Claro, não é que nem só... tudo vai cair do céu. Pronto. Isso aqui nem tudo cai do céu. O pai teve que estar aqui muitas vezes... Não, e se hoje também estás aqui, é também perceber que também tiveste que lutar muito. Portanto, também conseguir passar para eles estes valores, não é? Ok, hoje posso-te dar, não é? Mas também se eu não te quiser, não é porque eu não posso, mas é porque também tens que merecer. Ou não me apetece. Ou não me apetece, grande jovem. É consorte o meu comando lá em casa. Eles não têm que saber qual foi o motivo de eu não querer. Pode não me apetecer. E está tudo certo, e só tem que aceitar do outro lado, porque quando eles têm, nunca se questionam porque é que eu hoje vou ter. Então, tens, está tudo bem. Quando não tens, temos que bater aqui com a cara muda. Eu logo gostar.
essa cara a mudar, bora. Bora. Não, mas meus filhos, é tudo. Eles são tranquilos. Sentes que hoje vives a paternidade de forma muito mais leve? Vivo a vida de forma geral mais leve. Tu vives de forma muito mais tranquila, Sim. sem grandes... Sem me culpar muito pelas coisas negativas que aconteceram ou que possam vir a acontecer. Isso é a forma mais leve da gente sentir. Muito bem. Mesmo em relação aos miúdos, é só a gente não se culpar tanto das coisas que acontecem, que aconteceram ou que possam vir a acontecer. Isso vai te pôr mais leve em relação a tudo, até com os miúdos. Sem dúvida. Até com os miúdos, com a mãe dos miúdos, com a forma como tens que lidar, porque foste à escola e porque o miúdo andou porrada ou não andou, ou recebeu a cara arranhada. Quanto menos culpabilizas-te, mais leve a vida se torna, porque percebes que não podes agarrar o mundo com as mãos e ser tudo da tua forma. Sim, vais ter sempre que lidar com os fatores externos de todo o lado. Todo sujeito é um predicado. Sempre ouvi dizer isso na escola. Todo sujeito a seguir é um predicado. Então, não dá para querer abraçar o mundo, estar em todos os lados, ser o maior lutador do mundo na estrada, ser o pai perfeito, ser o homem equilibrado. Não dá para tentar ser tudo. Mas cada vez menos perceber que as coisas têm que ser como elas são. E tentar moldar, adaptar, ajustar. Perceber que, olha, eu gosto desta forma, mas se calhar se a outra pessoa não interiorizou muito, tu tentas explicar como te sentes quando a pessoa não percebe o que tu gostaste, para lhe fazer vida de outra forma. É isso que eu também tento explicar aos miúdos. Quando eu não gosto de alguma atitude, eu explico-lhes porque é que o pai fez isto, porque é que o pai gritou, porque é que o pai deu-te um caldoço, porque é que levaste uma no rabo. Foi por causa disto, porque isto não se faz, porque isto é assim, porque isto o pai te ensinou que Comunicar, deve ser no assim. fundo, tentar... A comunicação. Acaba por ser a base para qualquer relacionamento com o outro. Exato. No Mas fundo. o de culpares cada vez menos, e eu também tenho aprendido isso, que mesmo, de vez, eu sou daqueles pais tão galinhas que, imagino, o meu miúdo fez porcaria, dei-lhe uma palmada no rabo, vou para cima para o quarto, já estou a pensar porque é que lhe bati, não devia ter batido, não devia ter feito isso, se calhar lhe magoei o rabo, deixa-me ver como é que ele está. Mas depois, tipo, não, calma, estou-me a culpabilizar por todo o mal que eu sinto que ele deve estar a sentir. Claro, Mas ao mesmo tempo, eu não tenho culpa dos atos dele, que são atos irrefletidos. De vez em quando também nós nos esticamos como pais um bocadinho, mas não tenho culpa desses atos irrefletidos, então ele vai aprender com esta ação. Mas daqui a bocado vai estar tudo bem, porque foi como a minha mãe ensinou. A minha mãe chega em casa e fala, fizeste porcaria, não tem problema. Estamos aqui chateados que... Fizeste porcaria, não tem problema. Tem aqui o que tu já conheces bem, mangueira, chicote... ou cinto. Conheces bem. Minha mãe era... Não tem problema. Ou aqui as opções do mercado. Sempre triopcional. Mangueira, chicote ou cinto. A maior parte das vezes era com chicote. Vamos. Meu Deus. Vamos, fez. Apanha no dia seguinte, é para estar bem. Apanhou porquê? Porque mereceu. Mas pronto, hoje claro que não tens essas três opções para os teus filhos, não é? Porque também estamos noutro mundo e ainda bem que assim é que estamos Mas a minha com mãe outras... diz que eles apanham mais cedo do que eu apanhei. Porque os meus putos de vez em quando têm que fazer qualquer coisinha. Porque tem que ser. Acaba por ser... também, Não sou apologista, não sou aquele pai e não sou, e sou mesmo contra os pais que não sou mesmo contra os pais que não, de vez em quando não dão uma palmada no filho. Ok. Eles têm que aprender. Se não aprenderem agora, se não derem uma palmada agora, eles daqui a uns anos vão estar a apanhar na rua ou a serem esfaqueados ou levarem. Eles têm que aprender desde já o que é que não se faz. Okay. Isso é lá no meu lado pai. Não, tem que levar uma palmada de eu sou, como é que eu te explicar, meio contra esta situação. Claro que eu também levei, né? Estou aqui e claro que eu também já houve situações em que bati na minha filha, mas senti-me mega culpada e senti que não houve, que se calhar se eu tivesse tido outra forma de reagir, teria resultado de igual forma. Claro que nós vamos sempre chegar a limites e que às vezes, e porque nós tivemos estas punições, portanto rapidamente a primeira solução é bater, não é? que nós vamos ter. Mas acredito que hajam outras formas de o fazer, de maneira que não... Claro que não estou a falar uma palmada, não estou a dizer que é isto que vai virar a criança. Com a tua opinião. Sim, mas... opinião. Exato. Mas eles levam. Sim, eu vou-te explicar porque é que eles levam. Porque essa tua opinião é como o ser humano que tu és. O ser humano tem sentimentos. Porque se tu vires, se calhar, outra criança fazer a mesma coisa
com outra pessoa diferente, tu ias dizer, essa mãe devia dar uma palmada na filha dela. Então, para tu pensares e dizeres, não, essa miúda merecia uma palmada, Sim, e tu, porque quando o teu filho, tu não dás uma palmada porque vai ficar, não. Sim. Porque tu estás a ter aquela ação e aquela reação, tu não vais chegar aqui e também vais meter o teu filho em como, não é isso? Não, exato. Mas ele Sim, vai sim, apanhar sim, uma sim. palmada. Sim, eu percebo Porque que é aquela que- palmada vai-lhe meter mais concentrado, vai dizer, ei, a minha mãe... Agora, quando tu falas com uma criança, ela é uma criança. Uma criança hoje em dia, se pegar uma faca e matar, tu vais lhe condenar. Não, porque ela Pois, não tem a o mentalidade consciência. ativa. Sim. Certo? Então ela vai saber que fez alguma coisa e que aquilo não teve repercussões. Sim, A repercussão foi a minha mãe ter falado comigo. Ok, eu vou fazer novamente e a minha mãe vai ter a mesma repercussão. Vai falar comigo. Eu daqui a bocado vou ter 12, 13 anos, Sim, vou falar alguma coisa e vou começar a falar o que me apetecer porque eu sei que não existe repercussão. Corta-se logo pela raiz, desde pequeno. Algum palavrão saiu, Não, sim. comes. Faltaste ao respeito a alguém. Sim, bateste situações alguém, realmente que sejam graves e que fizeste sejam alguma mais... situação sim. grave, comes. Aqui é no respeito. O pai só pede de educação, respeito e que sejas um bom menino. Tranque nisso todos. Sim, e nós muitas vamos fazer. vezes, às vezes as primeiras palmadas vão servir para as outras que ele já vai até perceber-se que, ops, espera, que eu já sei que vai ter uma consequência depois Tranque relativamente nisso a sempre isso. vai haver. Sim. Não é uma palmada que lhe vai fazer pensar que o mundo é diferente. Mais vale prepararmos os nossos filhos para amanhã. Porque hoje em Não, dia eu acredito que convém sermos nós pais a preparar do que agir o mundo, hoje preparar os leva nossos uma filhos. palmada em casa, mas amanhã na rua já vai ser para não, ou se tiver que ter atritos, toda a gente tem, quem é a pessoa que nunca teve atritos na rua, não vai ter, mas já vai perceber quais são as minhas éticas, qual é o meu comportamento e o que é válido e o não é válido. Porque quando tu deixas qualquer criança com 100% de liberdade para fazer tudo e o único senão é tu falares com ela, Sim. falares, e tu vais perceber, e essa criança com 4 anos, a mesma criança que não tem consciência, essa criança que te vai perceber e vai saber o que tu lhe estás a transmitir, é que uma coisa é o que falamos e outra coisa é o que estamos a transmitir. Não, o que a pessoa entende depois do outro lado, sim, os entendimentos Exatamente. do... Palavras é palavras. Transmissão de pensamentos é uma coisa e uma criança de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos vai transmitir o quê? Só sabe que não se portou mal. E só sabe que aquilo não se faz. Não sabe o que é que aquilo pode trazer no futuro. Sim, eu entendo o que é que o teu point... Desde cedo. Do que é que... Cortar o mal pela raiz. Eu apanhei-te hoje, estou aqui. Não, são esses comentários. Apanhei, estou aqui, bem vivido da O Silva. objetivo era matar. E aquele tempo era pior. Não, aquele tempo era bem pior, nós falar com as tuas 3 opções. Aquele tempo era pior. Falaste Hoje em dia nós das damos três 1, 2, 3, já choram tanto. Eu já tenho pensado se fosse no meu tempo. O tempo meu pai corria atrás de mim, essas palmadinhas que eu te dei que subiste. E se calhar o teu pai, eles tinham mais, tu tinhas mais medo do teu pai do que se calhar o que eles hoje têm medo de ti. Muito. Está bem? Mas isso nota-se longe. Sim, Até da maneira como eles hoje se expressam, várias vezes na palavra, sabe? Sim. E como é que se faz isto? Eu tenho que dizer, como é que se faz isto, pai? Sim, pai. Sim. Porque Ou muitas seja, vezes, muitas sim. vezes já esquecem, já... Eu de vez em quando digo, deve ser teu pleno. Yeah, às vezes mesmo o quê, quando de repente eles não viram quê? Quê como? Como assim? Quê? Eu fiz logo para alguém em casa. Para mim? Não, não é para mim, não pode ser para mim. Isso é para mim. É, mas nós não tínhamos, há coisas que nós nem ousávamos dizer, Não. porque, mas também lá está, sabíamos que o que vinha daí era bem pior. Bem, eu ia dizer, Anifa, quê? Oi? Quê? A minha mãe, quê? É que este risinho nervoso diz-nos tudo. Quê? Eu ia dizer quê, minha mãe? Filho, quê? Quê? A pessoa tem a tremção de pensar o que é que poderia acontecer. Sim, mãe. Sim, pai. Exato, digam o que for, mas não Com aquele o quê. tom bem moderado, com aquela presença assídua, estou aqui. O que é que se passa, mãe? Sim. Diz, mãe. Sim, mãe. Era assim que enganavas a tua mãe. Senão eu conhecia bem. Arifaz, estou a adorar essa conversa, mas estamos já mesmo a chegar ao fim. Estamos a chegar ao fim. Tenho 2 últimas questões, uma última questão para ti. Para ti, o melhor de ser pai é o quê? Isso é uma boa pergunta. Deixa-me ver. O melhor de ser pai é o quê? O melhor de ser pai é ter descoberto o amor verdadeiro. Que bom. Acho que vindo de um pai, acho que os pais trazem outro tipo de emocional que as mães, por norma, já têm automaticamente. E gosto mesmo quando vejo pais que realmente
descobrem todo este verdadeiro amor com os seus filhos, porque acho que não há nada melhor para quem tem, né? Percebo quem não tem e quem não queira ter, mas quando se tem filhos acho que o maior amor que se pode ter é mesmo o amor que nós podemos dar, mas sobretudo receber. É o maior amor deles. verdadeiro da vida. Perfeito. Obrigada por esta conversa maravilhosa. Obrigada mesmo por estares aqui. Obrigada a todos aí em casa. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso like e vemos no próximo episódio.